Factory com o Brandão. Boa tarde. Todo mundo está cansado aí, né? Não? Que bom. Que bom. Então, boa tarde, galera. Meu nome é Emanuel Brandão, sou de São Paulo. Prazer estar aqui, gostando pra caramba. Opa, peraí. Bom, sou desenvolvedor de software. Aí quem quiser me achar aí pela internet, tem um blog aí. Basicamente tudo, praticamente tudo eu ponho lá, E. Gomes Brandão. Então, se colocar lá no Google, de alguma maneira, vocês vão me achar em algum lugar. Eu desenvolvo software há alguns anos, especificamente na plataforma .NET. E tenho trabalhado aí com vários segmentos aí de software, etc. Bom, eu vim aqui falar para vocês sobre Brownfield, né? Saindo do Brownfield. Para a gente chegar no Brownfield, vamos falar o que é Greenfield. Alguém tem alguma ideia do que seja o Greenfield? Não? Greenfield é quando você começa um projeto de software, né? E tudo que você aprendeu de legal, lendo livros, assistindo vídeos, vindo a eventos, aquele framework novo, aí você fala assim, putz, eu vou usar nesse projeto novo, né? Porque, afinal de contas, eu vou poder fazer o que eu quiser, que estou começando ele do zero. Então, o Greenfield, você planeja, você tem lá o seu terreno limpinho e você vai fazer a melhor coisa possível, né? O objetivo sempre é esse. Porém, a gente não trabalha sempre em projetos de softwares novos. A gente sempre tem aí manutenção, projetos que já estão rodando e etc. E quando esses projetos aí não são Greenfield, né? Eles são uma zona. Então, eles são um Brownfield. Então, o Brownfield é um local assim que está totalmente detonado, né? Você olha para ele e fala assim, putz, meu, que horror. Você chega no primeiro dia na empresa, dá um F5 lá no Visual Studio para rodar o software e ele não compila. Aí alguém vai falar para você que você precisa de uma DLL, que está em algum servidor, alguém vai falar para você, precisa de um arquivo de configuração, que cada desenvolvedor tem o seu, N coisas, né? Aí, quando você consegue compilar esse software, você vai começar a dar uma olhada melhor no código dele, ele está totalmente zoado, né? Então, ele está desestruturado, está, sei lá, às vezes não tem nem camadas, não tem a famosa classe God, né? Ela faz tudo. E por aí vai. Então, o Brownfield é esse tipo de projeto. Aí vocês falam assim, bom, eu não vou trabalhar com Brownfield, vou trabalhar só no Greenfield. Vocês acham que é uma verdade? Cara, é Pareto, né? 80% do tempo vocês vão estar trabalhando em códigos que já estão rodando, em códigos que já estão em produção, que não são Greenfield, você não vai iniciar. E muitos códigos desses, principalmente se você for assim, empresas que tenham bastante anos de história, que já tem um legado grande, vai ter um Brownfield ali no meio. E aí você vai falar assim, não vou pegar esse projeto, vou ficar só no verdinho, né? Não é verdade. Você vai ter que, uma hora ou outra, meter a mão na lama, né? E isso não é ruim, né? Isso é bom. A gente aprende muita coisa. O problema é o seguinte, vocês já viram como trabalha um cozinheiro profissional numa cozinha de restaurante? O cozinheiro, eles estão ali naquela cozinha enorme, todos trabalhando ao mesmo tempo, cada um tem seu assistente, você tem várias panelas, vários ingredientes. Imagina o seguinte, se o cara não lavar uma panela, e isso daí for se empilhando, né? Eu vou fazer um prato, não lavo a panela, põe ela do lado, pega outra, uma hora acaba a panela. Aí acaba a panela, acaba o prato e etc. Oi? Então, eu fiz esse teste. Quando eu me separei, eu fiquei uma semana
que eu falei assim, pô, tô de saco cheio de lavar a louça, né? Então eu vou fazer um teste, vou deixar uma semana. E ela ficou mais ou menos assim, né? No chão não, né? Mas a minha pia ficou gigante. Cara, você acha que dava para comer nessa cozinha? Não dava, né? Alguém conseguiria fazer alguma comida nesse tipo de cozinha? Pô, Lemar, justo você? Não, cara, não dá, não dá, não dá. Quando eu fui lavar a minha cozinha, né, que eu fui tirar os pratos, cara, foi um inferno. Eu tive que usar eu pus uma camiseta assim no nariz, porque não dava para aguentar. Hã? Ah, foi uma experiência social, né? Então, o que a gente sente quando a gente está num lugar assim, né? Que a gente deixa muito, né? A gente sente um mau cheiro, né? A gente chega num lugar, às vezes até a cozinha está limpa, mas se ela não está bem desinfetada, tal, você sente aquele mau cheiro, aquele paninho, né? Que sempre fica ali. E o que acontece com o nosso código? A mesma coisa, né? Com o passar do tempo, você vai falando assim, putz, eu tenho que resolver rapidinho esse bug aqui, né? Então, eu vou criar aqui umas variáveis aí, jogar ali e tal, fazer um acesso direto no banco de dados lá da página, alguma coisa do tipo. E, com o passar do tempo, o nosso código vai ficando assim, né? Sujo. E aí começa o brownfield, entendeu? Alguém começou o brownfield, né? Ele não surge do nada, ele não é um problema de especificação de projeto. A gente vai deixando assim, nós desenvolvedores que trabalhamos com código, não é o gerente, o analista de processo, de negócio. E aí, eu acho assim, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu acho que todo mundo deveria ter em mente. Você faria um código ruim se você soubesse que o próximo desenvolvedor que vai pegar esse código é um psicopata e ele sabe onde você mora? Faria? Vocês já sentiram vontade de esganar algum desenvolvedor? Falar assim, putz, se eu pegasse esse cara que fez esse código aqui, mas nós mesmos fazemos isso, né? Então, vocês fariam esse código se vocês soubessem que esse cara iria pegar o seu código? Não faria, né? Imagina, cara, se você tivesse um gerente de projetos chamado Dexter, né? Para quem não sabe, é um seriado sobre serial killer, né? Então, cara, não dá, né? Você é o responsável pelo seu código. E a gente já viu que, com o passar do tempo, você mesmo vai fazendo isso. Isso é uma teoria que caiu num livro chamado... foi escrito pelo Malcolm Gladwell, do Tipping Point, que é a teoria da janela quebrada. Então, assim, repara na sua casa. Você fala assim, quebrei um vidro da janela, né? E, não vou arrumar agora, eu vou pôr um papelãozinho ali, passar uma fita adesiva e boa. Dali a pouco quebra a maçaneta. Você, putz, não estou com tempo, deixa ali, dá uma remendada. E com o passar do tempo, você vai fazendo isso em várias partes da sua casa. O exemplo que ele usa no livro é o do metrô de Nova York. O metrô de Nova York era um dos mais depredados aí no mundo, né? E quando, acho que foi o Rodolfo Giuliani, ele assumiu a prefeitura, eles deram um basta, né? Foi o tolerância zero. Então eles falaram assim, a gente não vai permitir que nenhum crime, por menor que seja cometido. Então, tinha muito disso da galera pular a roleta, né, do metrô. E é um crime que assim, o cara simplesmente não pagou. O que eles faziam? Quando o policial pegava, ele ia lá e algemava o cara na grade do lado, que era para mostrar que isso não ia ser mais tolerado. Então, era para servir de exemplo. Então, o que a gente não pode é deixar que no nosso código vá quebrando um negocinho aqui, um negocinho ali, você vai jogando um código mal feito, vai acrescentando alguma coisa ruinzinha, né? No fim, vai se tornar aquele brownfield. No fim, se torna algo parecido com isso aqui. Esse aqui é um código da empresa que eu atualmente estou desenvolvendo um projeto. Eu abri, isso aqui é um serviço. Se alguém tem carro aqui, talvez não, Minas seja muito
mas em São Paulo bastante. Provavelmente você passou por esse código aqui, e esse aqui é só um método dele. Mas ele não termina ali, ele vai seguindo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um, ali, terminou. Então, assim, ó, esse código ele tem 1.500 linhas, eu acho, um único método. Tá? 1.500 linhas. Vocês acham que esse código ele está fazendo mais de alguma coisa? Né? Ele está bem feito? Primeiro que tem uma porrada de comentário. E comentário é aquela preguiça de programador que fala assim, não, vou comentar isso aqui enquanto eu testo, aí o cara sobe lá para o controlador de versão e já era. Né? Então, tá fazendo mais alguma coisa? Tá, né? Deve estar fazendo 1 milhão de coisas aí dentro. E quando eu olhei para isso, eu falei assim, caramba, não é possível. Vocês têm certeza que vocês trabalham com orientação a objeto? Sim, temos, porque lá em cima está escrito class. Né? Está tudo divididinho, tudo por nome, em várias camadas. Tem uma camada de acesso ao banco de dados, tem uma camada de negócio. Isso aqui não é uma camada de negócio ainda, tá? Isso aqui é só web método. Cara, esse método, emissão, alguma coisa assim. Ele funciona, tá? Ele funciona e ele está em produção, deve ter aí uns 5, 6 anos. 6 anos. Não mexe. Mas a gente mexe. Cara, a gente mexe nisso todo dia. Eu não sou dessa equipe, tá? Eu consumo esse web service e eu recebo e-mail todo dia. Foi alterado, emissão, favor fazer testes. Todo dia. E os caras que trabalham nesse código, eles enfiam mais código o tempo inteiro. Então, é um inferno. Né? Simplesmente um inferno. Como eu disse, é só o primeiro método. Tá? O resto do serviço, ele tem... Eu contei, agora eu não lembro, se são 1000 classes lá. Tudo mais ou menos assim. Tá? E por aí vai. E isso é um inferno para o programador. Porque o cara não sabe... eu preciso acrescentar alguma coisa. E por onde eu começo? Cara, quando eu comecei a ler isso aqui, e eu cheguei aqui, eu falei, putz, o que eu estou fazendo mesmo? Nem lembro. O que era? Aí até eu relembrar... cara, mas eu não estava fazendo emissão, porque ele faz várias coisas, entendeu? E, bom, é de chorar, né? Então, vocês olhando para isso, vocês sentiram alguma coisa? Sentiram um mau cheiro? Vocês só de olhar, vocês falam assim, nossa. Né? Por quê? Porque é um código muito grande. É um código ininteligível. Né? Então, quando você sente alguma coisa desse tipo, né, provavelmente você está sentindo, você está vendo alguma coisa dessas aqui. Né? Bom, segundo é fato, né, método longo. Isso é um mau cheiro. Bom, um código longo, de 1.200 linhas, é difícil de você ler. Não chega no fim do monitor. Você tem que ficar paginando o negócio, paginando. Que mais aqui? Shotgun. Isso aqui é um code smell que fala assim, nossa, você tem que alterar várias partes. Então, imagine o seguinte, no meio desse código aí, tinha que colocar alguma coisa. Para colocar essa coisa, eu tive que alterar trocentas classes, porque ele está consumindo várias outras ali. Switch statements. No meio dele, não dá para ver. Tá? Depois eu disponibilizo a palestra, mas vocês não vão conseguir ver o código. Tá? Não fiquem... tem uns switches lá dentro, que estão chaveando para várias coisas. Né? Uns. Isso porque, eu acho que não especificamente aqui, mas aí quando ele chama a parte de negócio, ele tem um for each gigante que faz vários switches. Né? Então, isso tudo são coisas que a gente fica assim, nossa, acho que está errado, são os code smells. Muito tempo atrás, um cara chamado Martin Fowler escreveu um livro em que ele explica algumas coisas de code smell, e ele explica como você arrumar. É o chamado refactoring. O que é o refactoring? É você alterar o seu código sem alterar o seu comportamento.
provavelmente aqui, todo mundo já alterou um nome de variável. Ah, vou dar uma arrumadinha nesse nome de variável. É um refactoring, certo? Pô, acabou a palestra, né? Não. Então, o Martin Fowler ele catalogou isso no livro e ele deu várias dicas de como você sair de um código daquele tipo e ir melhorando o seu código. Aí todo mundo vai falar assim, putz, meu, mas para você mexer naquele código gigante, eu esqueci de falar um negócio, não tem testes, tá? O que a gente faz lá é tipo um smoke test, que é dar F5 e testar na mão, tá certo? Então, por isso que a gente recebe os e-mails de smoke test, porque aí a sua equipe é responsável por testar o que você está consumindo. Então, se eu começar a mexer naquele código, eu vou provavelmente quebrar alguma coisa em algum momento. Eu tenho uma incerteza muito grande, né, do que eu estou fazendo. E vai ser difícil ter o feedback se eu alterei certo isso aí. Michael Feathers escreveu um livro em que ele fala de vários casos aí para a gente melhorar, fazer isso com mais segurança, né? Ele tem algumas coisas assim, por exemplo, alterar código alienígena, né, que você não entende nada, testes e etc. Aí, o problema de você fazer essas alterações é a sua segurança, né? Como que eu tenho certeza que eu estou fazendo isso certo, né? E uma coisa que o Feathers fala no livro é que a gente tem muito medo porque a gente, às vezes, não sabe quais as mudanças que a gente tem que fazer, o código é muito longo, como a gente sabe que a gente fez elas corretamente e como vamos saber se não quebramos nada. Porque, às vezes, o código vai compilar, às vezes ele vai ser integrado em algum lugar e vai funcionar, mas alguma regra de negócio vai passar batida, né? E nesse momento, é um momento em que os desenvolvedores ficam com muito medo de falar assim, putz, cara, eu sei que está errado, eu até sei mudar, mas nem a pau que eu vou mexer nisso. Tem aquela velha frase, né, que muitos gerentes de projeto usam, né? Se não está quebrado, não conserta. E aí tem um problema. É isso que leva o brownfield. Se você não arruma essas pequenas coisas que vão acontecer no seu dia a dia, você vai chegar um dia num código de 1.200 linhas. Esse código ele não começou com 1.200 linhas. Ele começou com 1, 2, 10. E aí foi expandindo ad eterno. Então, quando eu falo com a equipe, às vezes eu faço um trabalho de coaching, né, tentar fazer o pessoal mexer nas coisas, e eles me dizem que tem muito medo, eu uso um exemplo muito legal, que é o da Grace Hopper, que é dessa camiseta que eu estou usando aqui. Vocês conhecem a Grace Hopper? Grace Hopper ela foi uma mulher que, muitos anos atrás, entrou na Marinha Americana, e lá na década de 50, quase. Então, imagina uma mulher na área de TI, na Marinha Americana naquela época. E essa mulher ela participou de uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, COBOL, né? Ela escreveu parte da especificação do COBOL, e ela fez muitas coisas interessantes, né? Tanto que ela está aí cumprimentando o Ronald Reagan, presidente americano. E ela fala uma frase muito legal, que é mais fácil você pedir perdão do que pedir permissão. Então, quando o pessoal fala assim, eu tenho medo de mexer, ou então, eu sei o que eu vou fazer, eu vou pedir para o meu gerente de projeto lá se eu posso fazer um refactoring naquele código. Cara, você pede permissão para o seu gerente de projeto para escrever um for? Fala assim, posso escrever um for aqui nesse método? Você pede permissão, fala assim, posso declarar uma variável aqui, eu posso instanciar uma classe? Não pede, certo? Porque você que é o responsável pelo código. Se você é o responsável pelo código, é você que tem que ir atrás dessas coisas, de fazer. Então, mas aí o cara vai alterar o cronograma, vai demorar, o cara não vai querer. Bom, cara, é mais fácil você pedir desculpa porque você demorou um dia a mais do que você pedir permissão. Senão, o cara nunca vai deixar, né? É aquela velha fase, se não está quebrado, não conserte. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é um código bem pequeno, que eu tirei do livro do
do Martin Fowler, o exemplo inicial, ele explicando o que é refactoring, e aí ele faz um exemplo inicial com, caramba, problemas de... Esse aqui tá? Não. Oi? Opa. Estão me ouvindo? Alô? Alô? Então, eu vou mostrar aqui um pequeno código do Martin Fowler, que é um kata, né, que a gente já... A resolução está lá no livro, se vocês pegarem o livro. E então, se der alguma coisa errada aí, desculpa, a gente vai beber cerveja mais cedo. Né, o Yoshima vai poder iniciar a palestra dele mais cedo. Então, esse código vai ser com emoção. Ixi, vamos beber cerveja mais cedo. Não vou me mexer. Então, vamos lá. Esse código aqui é um código bem antigo, que é baseado numa videolocadora. Não sei se vocês já conhecem, né, porque eu acho que acabou tudo. Calma. Acho que acabaram todas as videolocadoras aí do mundo. Mas a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, no fim, quando a gente dá o F5, ele faz isso aqui, ó. Ele gera esse código dizendo que eu aluguei um filme, né? Indiana Jones, tem tudo a perdição, é um filme bem antigo, essa é a ideia, que é um filme de catálogo. E O Preço do Amanhã, que é um filme bem novo com Justin Timberlake, quem não assistiu, vale a pena. E aí ele me dá o quanto eu tenho que pagar e os pontos que eu ganhei por alugar lá o filme. Então vamos conhecer um pouquinho desse código aqui. Bom, aqui tem um program. Usem a imaginação, por favor, e pensem que isso aqui é um grande sistema de RP, ou então que é aquele código de 1.200 linhas. Não dá para a gente mexer num código desse tamanho aqui, né? Melhorou? Olha só que legal. A gente tem A gente tem aqui apenas 3 classes. A mais básica delas é a classe filme, né? Então a gente já percebe que essa classe não tem nenhum comportamento, ela está servindo como uma classe só de dados. Temos também uma classe aluguel, que também não tem comportamento nenhum, só tem dados dentro dela. E nós temos uma classe cliente. Essa classe cliente, ela tem lá os aluguéis, aí tem aqui o cliente, tem aqui uma classe conta. Primeiro a classe aluguéis, faz um add lá. E tem a classe conta. Olha só, a classe conta, ela está fazendo tudo. Oi? Desculpa, método. O método conta está fazendo tudo. Então, ele tem a lógica de verificar qual o tipo do filme que eu estou alugando, né? Se é de catálogo, se é de lançamento. Ele também faz a soma... pontos de frequência. Enfim, aqui ó, total somado, então está aqui. Aí aqui ele faz a soma do último aluguel, os nomes já estão até meio zoados. E no fim ele vai escrever aquelas frasezinhas. O problema é o seguinte, imagina que o seu gerente chegou para você e falou assim, olha, eu quero que você pegue esse código aí que está
desktop e eu quero que ele transforme para um código web, porque a gente vai migrar todo o sistema e você provavelmente só vai ter uma semana para fazer isso. E aí eu quero que seja HTML. Qual que é a primeira coisa que você pensa fazer? Né? Bom, se tudo que ele está fazendo está aqui nesse método conta, eu vou copiar, colar, né? E eu vou alterar aqui embaixo, onde ele escreve, e vou pôr as tags HTML, ele vai jogar isso aí lá para o servidor e boa. Isso é o que normalmente a gente faria, certo? Por quê? Eu não vou mexer nesse código, né? Porque esse código está aí e eu falo, caramba, né? Se eu mexer nisso aí, não sei como é que funciona. Mas é mais fácil a gente pedir perdão do que permissão, né? Então eu sou muito irresponsável aqui e eu vou mexer no código. A gente viu, tinha lá um switch, né, naqueles quadradinhos dos CodeSmell, né? Normalmente, quando a gente tem um switch, o que ele está fazendo, né? Ele pode ser substituído por polimorfismo, né? E normalmente a gente vamos começar aqui pela maior parte do código, que é esse aqui. Então, peraí. Eu tenho lembra que eu falei do Feathers, né? Teste, né? Então vamos adicionar aqui, eu não tenho um teste, vamos adicionar um projeto de teste. Eu tenho uma colinha aqui, para ir mais rápido. Eu vou copiar esse método de teste aqui. Tenho que adicionar a referência do projeto. Então, o que esse método de teste vai fazer? Olha só, quando eu peguei o projeto, eu não tinha teste nenhum. Se eu dou F5 aqui, eu vou rodar ele e eu tenho um resultado. Se eu tenho um resultado e eu sei que ele está em produção e ele está funcionando, eu vou pegar esse resultado e criar um projeto de teste que garanta que eu vou continuar tendo esse resultado, apesar de eu estar mexendo no meu código. Então, eu copiei aqui esse resultado para essas strings e no fim eu vou fazer uma simples comparação de string, tá? Não é a melhor coisa do mundo, o nosso objetivo aqui não é focar em testes, né? Mas vai servir. Então, se eu rodar aqui, sucesso. Quer dizer, está funcionando. Então, vamos fazer a primeira alteração. Eu vou mexer lá na classe cliente e eu vou extrair esse switch daqui. Vamos usar a ferramenta do Visual Studio, né? Refactor, extract método, dar um somar aqui. Então ele me jogou o código aqui para baixo. Ou seja, eu estou tirando aquele método longo, que é um outro CodeSmell, e estou distribuindo em alguns métodos. A lógica que está concentrada no meu método longo está indo para outros métodos menores. E eu estou separando o que ele está fazendo. Então aqui ele vai devolver para cá. Vamos ver se continua funcionando.
continua funcionando. Acontece o seguinte, dentro daqueles code smell, tem um deles que me diz o seguinte, repara nesse switch e onde eu estou apontando aqui. Tá vendo que ele só está referenciando a outra classe, a classe de aluguel, e eu estou na classe cliente, certo? Então, esse código ele está se referindo ao código de aluguel, não ao código cliente. Então, esse código, provavelmente, ele devia estar do outro lado. Então, vamos tirar ele daqui. Aluguel. E vamos copiar ele aqui. Veio para cá, static. Oi? Static. Eu não preciso desse parâmetro, ele só vai passar o aluguel. Aí já deu um erro aí, porque eu preciso dessa variável. Tem o último aluguel. Salvar, vamos voltar lá no cliente. E vamos compilar. Aí a gente tem que mudar aqui, né? Se a gente for aqui, tem que passar um aluguel. Foi. Então, estamos transferindo aí o código. Vamos passar para uma outra coisa aqui. Só ver uma coisa, quanto tempo eu tenho aqui? Coisa pra caramba. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Oi. O que eu quero mostrar para vocês, assim, não é ensinar vocês a fazer refactoring. É o seguinte. Pequenas transformações que a gente vai fazer no código, no nosso dia a dia, né, de maneira, vamos dizer, tartaruga, a gente pode melhorar um código que está muito ruim. Então, eu comecei a extrair a lógica desse código para uma classe, desculpa, a lógica desse método e joguei para a classe que ele realmente pertence. Então, eu estou criando métodos lá naquela outra classe que não tinha, ela vai começar a ter comportamento, que é um dos princípios da orientação a objeto. Eu também comecei a separar a lógica, ou seja, esse método que está fazendo muita coisa, eu vou dividindo ele entre outros métodos, entre outras classes, e colocando as coisas nos respectivos lugares. São pequenas coisas que a gente pode fazer durante o dia a dia que não vão afetar em muito a nossa performance durante o projeto. É lógico que, se a gente não for no baby steps, né, no passo a passo, e a gente tentar fazer um refactoring muito grande, num código muito ruim, né, eu tenho um código de 1.200 linhas, e agora eu vou quebrar tudo. Pô, vai demorar tempo pra caramba. Mas você pode fazer pequenas coisas,
no seu dia a dia e ir distribuindo isso ao longo do tempo do projeto. Vai pesar em algum momento? Vai. Lá no fim do projeto. Mas você vai melhorar o seu trabalho, rendimento e etc. Vou voltar. Que bom. Quando a gente sai de um código desse aqui, com 1.200 linhas, e provavelmente não está orientado a objeto, e a gente quer fazer coisas novas, até falar assim, eu quero colocar patterns e etc., a gente não consegue. Eu gosto muito dessa outra abordagem nesse livro que ele tem um nome russo muito difícil de falar, Kryevsky, que é Refactoring to Patterns. Normalmente, quando a gente tem o Greenfield, né, a gente fala assim, vou aplicar todos os patterns, né, vou aplicar até aqueles patterns que eu nunca apliquei, Memento e etc. Mas é ruim essa abordagem, porque você vai consumir muito tempo tentando encaixar alguma coisa. Se você usar uma outra abordagem, mesmo escrevendo um código ruim como esse, e for refatorando isso, até quando você está desenvolvendo novas features, para entregar, e ao longo desse tempo você fala assim, não, estou refatorando, e agora eu faço uma refatoração para conseguir algum pattern, que é o que esse livro ensina, é muito melhor. Fora que, quando eu peguei esse livro, eu percebi que eu aprendi bem mais patterns do que na outra abordagem, que é o livro do Goff, em que você tenta ler o pattern e tenta fazer ele encaixar. Quando você faz o contrário, né, desse código ruim, você chega para um pattern, você aprende bem mais, né, porque você já tem alguma coisa funcionando, você já tem o resultado que você quer, você só vai melhorar o seu código. Eu ia seguir mais um pouco o código lá, mas ia demorar para caramba. Se vocês fizerem esse exercício 1, no fim vocês vão ver que vocês vão extrair classes, criar herança, né? Aquele switch vai desaparecer, você vai colocar um polimorfismo e por aí vai. Um outro foco seria naquele código lá de 1.200 linhas, que provavelmente ele tem várias coisas de várias camadas, né? Você começar assim, né? Você tem aquele código gigante, que é quase um bloco, e você vai dividindo de pedacinho em pedacinho e passando por todas as camadas até você conseguir realmente separar essa lógica. Aquele código que eu mostrei para vocês no começo, ele está chamando coisas que estão lá na última camada, quase no acesso ao banco de dados, que não deveriam estar ali no web method, né? Bom, eu falei aqui para vocês de medo e de mudança. A gente tem muito medo de fazer as coisas, mas nós somos desenvolvedores, né, e a gente tem aquela curiosidade. E eu acho que tem que começar a ter mais curiosidade de você pegar um código ruim e falar assim, putz, e se eu melhorar isso aqui? Né? E se eu usar um pouquinho de técnica aqui para sair disso? Uma outra frase da Grace Hopper é que nós, humanos, né, nós temos medos, nós somos alérgicos à mudança, né? Então é preciso quebrar essa bola de neve, né? Uma hora você vai ter que fazer um refactor, né? É melhor você começar isso antes do que muito tarde. Se vocês quiserem saber mais, aí estão as fontes, livros básicos, que eu acho que todo desenvolvedor tem que ler. O Refactor, o Feathers, aquele Growing Object Oriented, também muito bom. Brownfield, toda essa questão de você iniciar um projeto ruim, com um ambiente ruim, é tratado naquele livro do Kyle. Se vocês porem Brownfield Book, vocês vão chegar nesse livro. E se vocês quiserem saber mais, tem assim, a gente fala muito de refactoring em Java
em .NET, nessas linguagens tipadas, né, mais conhecidas. E tem um vídeo muito legal que foi numa conferência, na NDC, que é lá na Noruega, e ele faz um refactoring, esqueci o nome, mas é muito usado em Coding Dojo. Se eu não me engano, ele está em JavaScript aqui. Não sei se é esse ou um outro vídeo. Não, esse aqui está em .NET. Mas é um exercíciozinho muito usado em Coding Dojo. É bem legal de assistir esse vídeo. Bom, pessoal, obrigado. Eu sei que assim, o objetivo não é falar para vocês, vou ensinar técnicas de refactoring. O objetivo é, vou ter mais curiosidade de achar aí essas técnicas e vou perder o medo, né? Vou criar um ambiente aí melhor de trabalho. Obrigado, hein?